Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir, deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 17. Um crepúsculo vermelho e sangrento. Posso ser muito sincero? Antes, você me perguntou por que eu estava tão preocupado. O motivo é o seguinte. Ele é velho, disse Sil com espanto, esvoaçando ao redor do apotecário. Velho mesmo. Eu não sabia que homens podiam ficar tão velhos. Tem certeza de que ele não é um espreno de deterioração na pele de um homem? Sorrindo, Caladinho observou o apotecário se apoiar na bengala enquanto andava, alheio ao invisível espreno de vento. Seu rosto, assim como as planícies quebradas, era cheio de fendas que formavam um padrão a partir dos olhos profundamente encovados. Ele estava vestido com uma túnica branca e usava um par de óculos com grossas lentes encarapitado na ponta do nariz. O pai de Caladin lhe falara sobre os apotecários, homens que atuavam no limiar entre os herboristas e os cirurgiões. As pessoas comuns olhavam as artes curativas com tanta superstição que era fácil, para um apotecário, cultivar um ar enigmático. As paredes de madeira estavam cobertas por panos estampados com glifos amuletos. Por trás do balcão havia prateleiras cheias de potes. Um esqueleto humano completo, seguro por arames, pendia em um recesso afastado. A sala, sem janelas, era iluminada por esferas de granada pendurada nos cantos. Apesar de tudo, o lugar era limpo e arrumado. Tinha o familiar odor de desinfetante que Caladinho associava à sala de cirurgia do pai. Ah, jovem carregador de pontes. O diminuto apotecário ajustou os óculos e se inclinou, deslizando os dedos por sua rala barba branca. Está procurando um amuleto contra o perigo, talvez? Ou uma jovem lavadeira do acampamento atraiu seus olhos? Eu tenho uma poção que, se for derramada na bebida, fará com que ela goste de você. Caladinho ergueu uma sobrancelha. Sil abriu a boca com uma expressão de espanto. Você deveria dar isso a Gás. Seria ótimo se ele gostasse mais de você. Acho que a função não é bem essa, pensou Caladinho sorrindo. Jovem carregador, você deseja um amuleto contra o mal? O pai de Caladinho lhe falara sobre aquelas coisas. Muitos apotecários ofereciam supostos amuletos de amor ou poções para curar todos os males, que continham apenas um pouco de açúcar e umas pitadas de ervas comuns que podiam provocar sono ou insônia, dependendo do efeito pretendido. Era tudo bobagem, embora a mãe de Caladinho desse muito crédito aos glifos amuletos. O pai de Caladinho sempre expressara seu desapontamento diante da obstinação com a qual ela se aferrava às superstições. Preciso de ataduras, disse Caladinho, e um frasco de óleo de listre, ou de seiva de erva-botão, e também uma agulha e fio de sutura, se você tiver. O apotecário arregalou os olhos, surpreso. Sou filho de um cirurgião, confessou Caladinho. Treinei com ele. Ele foi treinado por um homem que estudou no grande átrio de Carbrante. Ah, disse o apotecário. Bem, aprumando o corpo, ele encostou a bengala em um canto e espanou a túnica. Ataduras, você disse? E antissépticos? Deixe-me ver. Ele voltou para trás do balcão. Caladinho ficou atônito. A idade do homem não mudara, mas ele já não parecia tão frágil. Seus passos eram firmes e sua voz perdera a rouquidão sibilante. Ele remexeu nos potes, murmurando consigo mesmo enquanto lia os rótulos. Você poderia ir à ala dos cirurgiões. Eles lhe cobrariam muito menos. Não de um carregador de pontes,
disse Caladinho fazendo uma careta. Ele fora rechaçado. Os suprimentos naquele local eram reservados aos soldados. Entendo, disse o apotecário. Após pousar uma garrafinha no balcão, ele se curvou para remexer em algumas gavetas. Sil pairou sobre Caladinho. Sempre que ele se curva, eu acho que ele vai quebrar como um raminho. Ela estava começando a entender pensamentos abstratos a um ritmo surpreendentemente rápido. Eu sei o que é a morte. Caladinho ainda não sabia bem se devia ou não ter pena dela. Ele pegou a pequena garrafa, tirou a rolha e cheirou o conteúdo. Muco de larmique? Ele fez uma careta ao sentir o cheiro desagradável. Isso não é tão eficiente quanto os 2 itens que eu pedi. Mas é muito mais barato, replicou o ancião, pegando uma caixa, da qual retirou a tampa. Continha ataduras estéreis. E você, como foi observado, é um carregador de pontes. Quanto custa o muco, então? Ele andava mesmo preocupado com esse assunto. Seu pai nunca mencionava o custo de seus medicamentos. 2 marcos de sangue pela garrafa. Isso aqui você chama de barato? O óleo de listre custa 2 marcos de safira. E a ceva de erva-botão? Eu vi uns tufos da planta bem perto do acampamento. Não pode ser muito rara. E você sabe quanta seiva contém uma planta? Perguntou o apotecário. Caladinho hesitou. Não se tratava de seiva, na verdade, mas de uma substância leitosa que podia ser espremida dos caules. Ou foi o que seu pai dissera. Não, admitiu ele. Uma única gota, disse o homem. Se você tiver sorte. É mais barata que o óleo de listre, lógico, mas mais cara que o muco. Embora o muco tenha um fedor pior que o traseiro da guardiã da noite. Eu não tenho isso tudo, disse Caladinho. Eram 5 marcos de diamante para cada marco granada. 10 dias de pagamento para comprar uma garrafinha de antisséptico. Pai das tempestades. O apotecário fungou. A agulha e o fio de sutura custam 2 claretas. Você pode pagar isso, pelo menos? Por pouco. Quanto custam as ataduras? 2 esmeraldas plenas? São só velhos trapos que eu branqueei e fervi. 2 claretas o braço. Eu lhe pago 1 marco pela caixa. Tudo bem? Enquanto o Caladinho enfiava a mão no bolso para pegar as esferas, o velho apotecário prosseguiu. Vocês, cirurgiões, são todos iguais. Nunca param para pensar de onde vêm seus suprimentos. Usam as coisas como se nunca fossem acabar. Não há preço para a vida de uma pessoa, disse Caladinho. Era uma das máximas de seu pai, o motivo pelo qual Lirim jamais cobrava por seus serviços. Caladinho sacou seus 4 marcos, mas titubeou ao olhar para eles. Somente um estava brilhando, com luz suave e cristalina. Os outros 3 estavam foscos, com as peças de diamante quase invisíveis no centro do vidro. E essa agora, disse o apotecário, semicerrando os olhos. Você está tentando me passar esferas foscas? Antes que Caladinho pudesse negar, ele enfiou a mão por baixo do balcão e pegou uma lupa de joalheiro. Retirou então os óculos e segurou a esfera contra a luz. Ah, não, é uma gema autêntica. Você precisa mandar infundir suas esferas, carregador. Nem todo mundo é tão crédulo quanto eu. Elas estavam brilhando hoje de manhã, protestou Caladinho. Gás deve ter me pagado com esferas descarregadas. O apotecário retirou a lupa do olho, recolocou os óculos e selecionou 3 marcos, inclusive o que estava brilhando. Posso ficar com essa esfera? Perguntou Caladinho. O apotecário franziu o senho. Ando sempre com uma esfera infundida no bolso, disse Caladinho. Traz boa sorte. Tem certeza de que não vai querer uma poção do amor? Se eu estiver no escuro, sempre terei uma fonte de luz, disse Caladinho secamente. E, como disse, a maioria das pessoas não é crédula como o senhor. Relutante, o apotecário trocou a esfera infundida pela fosca, embora tenha verificado com a lupa para ver se era autêntica. Uma esfera fosca valia tanto quanto uma infundida.
Bastava deixá-la ao relento em uma grande tormenta que ela se recarregaria, proporcionando luz por aproximadamente 2 semanas. Kaladin bolsou a esfera infundida, recolheu suas compras e acenou um adeus para o apotecário. Tão logo saiu para a rua do acampamento, Sil se juntou a ele. Enquanto almoçava, ele ficou escutando as conversas dos soldados no refeitório. Aprendeu algumas coisas sobre os acampamentos. Coisas que podia ter aprendido semanas antes, mas estava deprimido demais para prestar atenção. Agora sabia mais sobre as crisálidas nos platôs, as gemas coração que continham e a competição entre os grãos príncipes. Sabia por que Sadias exigia tanto de seus homens, e estava começando a entender por que ele dava meia volta quando chegava a um platô cheio depois do outro exército. O que acontecia muito raramente. Na maior parte das vezes ele chegava primeiro e os exércitos aletianos que apareciam depois tinham que retornar. Os acampamentos de guerra eram enormes. No total, havia cerca de 100.000 soldados nos diversos acampamentos aletianos, muitas vezes mais que a população de Lar Petra, sem contar os civis. Um acampamento móvel atraía um grande sortimento de agregados. Acampamentos de guerra estacionários, como os das planícies quebradas, a atraíam ainda mais. Cada um dos 10 acampamentos de guerra ocupava a própria cratera e era constituído por uma mescla incongruente de construções transmutadas, barracos e tendas. Alguns mercadores, como o apotecário, tinham dinheiro para construir uma estrutura de madeira. Os que viviam em tendas as desmontavam durante as tempestades e pagavam por uma abrigo em outro lugar. Mesmo no interior da cratera, os ventos das grandes tormentas eram muito fortes, sobretudo onde a muralha externa fosse baixa ou estivesse quebrada. Alguns lugares, como a serraria, estavam completamente expostos. A rua fervilhava com a multidão habitual. Mulheres trajando saias e blusas, esposas, irmãs ou filhas dos soldados, mercadores ou artesãos. Operários envergando calças ou macacões. Muitos soldados usando peças de couro, portando lanças e escudos. Eram todos homens de Sadias. Soldados de um acampamento não se misturavam com os soldados de outro e se mantinham longe da cratera de outro grão-príncipe, a menos que tivesse algum assunto a tratar lá. Kaladin balançou a cabeça, desalentado. O que houve? Perguntou Sil, acomodando-se em seu ombro. Eu não esperava que houvesse tanta discórdia entre os acampamentos. Achei que seria um exército. O exército do rei unificado. As pessoas são a discórdia. Como assim? Todos vocês agem diferente e pensam diferente. Nada mais é assim. Os animais sempre agem da mesma forma, e os esperanos são, de certo modo, praticamente o mesmo indivíduo. Existe harmonia nisso. Mas em vocês, não. Parece que nem 2 humanos conseguem concordar em alguma coisa. O mundo inteiro faz o que deve fazer, com exceção dos humanos. Talvez seja por isso que vocês se matem com tanta frequência. Mas nem todos os esperanos agem igual, replicou Kaladin, abrindo a caixa e enfiando algumas ataduras no bolso que costurara no interior de seu colete de couro. Você é a prova disso. Eu sei, disse ela baixinho. Talvez agora você entenda por que isso me preocupa tanto. Kaladin não soube o que responder. Por fim, chegou à serraria. Alguns integrantes da Ponte 4 descansavam à sombra, no lado leste de seu barracão. Seria interessante observar um daqueles barracões ser construído, pois eram transmutados do ar diretamente para a pedra. Infelizmente, as transmutações aconteciam à noite sob estrita vigilância, de modo a impedir que o rito sagrado fosse presenciado por indivíduos que não fossem fervorosos ou olhos claros de alto nível. O primeiro sino da tarde soou tão logo Kaladin chegou ao barracão. Quase chegara atrasado para o plantão da ponte e percebeu que Gazo olhava carrancudo. Grande parte daquele serviço era permanecer sentado, esperando que os berrantes soassem. Pois bem, Kaladin não pretendia perder tempo. Não podia se arriscar a carregar a prancha, não quando uma incursão podia ser iminente. Mas talvez pudesse fazer alguns alongamentos ou...
Um berrante soou nítido e límpido. Era como o chifre mítico que, segundo se dizia, guiava as almas dos corajosos até o campo de batalha celeste. Kaladin se mobilizou. Como sempre, esperou o segundo toque, um lado irracional precisando ouvir a confirmação. O toque veio, em um padrão que indicava a localização de um demônio do abismo ingressando no estado de crisálida. Os soldados começaram a se deslocar para a área de concentração ao lado da serraria. Outros correram para pegar seus equipamentos. Em forma, gritou Kaladin, aproximando-se rápido de seus carregadores. Raios, Spartan, todos em formação. Eles o ignoraram. Alguns estavam sem os coletes e se apinhavam à entrada do barracão tentando entrar. Os que já estavam de colete corriam para a ponte. Kaladin o seguiu, frustrado. Ao chegarem, os homens se reuniram em torno da ponte de uma forma cuidadosamente pré-estabelecida. Todos tinham chance de ocupar as melhores posições. Correr na frente até a beira do abismo e tomar uma posição na retaguarda em relativa segurança na aproximação final. Havia uma estrita rotatividade. Erros não eram tolerados. As equipes de ponte tinham um brutal sistema de autocontrole. Se um homem tentasse trapacear, os outros o obrigavam a correr à frente durante a aproximação final. Aquele tipo de coisa era teoricamente proibido, mas Gás fingia não ver. E também não aceitava subornos em troca de deixar os homens mudarem de posição. Talvez soubesse que a única esperança de estabilidade era a rotatividade. A vida não era justa e ser um carregador de pontes não era justo. Mas se alguém corresse na fileira da frente, a fileira da morte, e sobrevivesse, na próxima vez poderia correr na retaguarda. Havia uma exceção. Como chefe de ponte, Kaladin podia correr à frente durante a maior parte do caminho e passar para a retaguarda na investida final. Ele tinha a posição mais segura do grupo, embora nenhum carregador de pontes estivesse realmente a salvo. Kaladin era como a crosta bolorenta no prato de um homem faminto. Não seria a primeira garfada, mas ainda estava condenado. Ele entrou em posição. Yake, Dani e Malop foram os últimos a chegar. Assim que todos ocuparam suas posições, Kaladin lhes ordenou que levantassem a ponte. Ficou um tanto surpreso ao ser obedecido, mas sempre havia um chefe de ponte para dar voz de comando. A voz podia mudar, as ordens não. Eram simples. Levantar, correr, abaixar e assim por diante. 20 pontos se deslocaram da serraria em direção às planícies quebradas. Kaladin notou que os carregadores da ponte 7 os olhavam com alívio. Como haviam estado de serviço até o primeiro sino da tarde, escaparam daquela incursão por poucos momentos. Os carregadores de ponte trabalhavam duro. Não era só por causa das ameaças de espancamento. Corriam com tanto afinco porque queriam chegar ao platô de destino antes dos parchendianos. Se conseguissem, não haveria flechadas nem mortes. Transportar as pontes, portanto, era a única coisa que os carregadores faziam sem reserva nem preguiça. Embora muito detestassem suas vidas, ainda se agarravam a elas com extremo fervor. Eles atravessaram a primeira das pontes permanentes. Os músculos de Kaladin gemeram em protesto por terem de voltar a trabalhar tão cedo, mas ele tentou ignorar a fadiga. Devido à grande tormenta da noite anterior, quase todas as plantas ainda deviam estar abertas. Petrobulbos espalhando suas gavinhas, Branzás em flor esticando seus galhos pelas frestas e os estendendo como garras para o céu. Havia também algumas ramespinos, os pequenos arbustos de ramos pétreos que Kaladin havia notado quando chegara à área. A água se acumulara nas numerosas fissuras e cavidades da superfície dos platôs. Gás gritou instruções, indicando a eles que direção tomar. Muitos dos platôs vizinhos dispunham de 3 ou 4 pontes, formando caminhos entrelaçados ao longo das planícies. As corridas haviam se tornado rotineiras. Eram exaustivas, mas também familiares. Kaladin gostava de ir à frente, onde podia ver o caminho. Adotou então o seu procedimento atual de contar os passos, como lhe aconselhara o carregador anônimo, cujas sandálias ele ainda usava. Por fim,
Eles chegaram à última das pontes permanentes. Ao atravessarem um pequeno platô, passaram pelas ruínas fumegantes de uma ponte que os parchendianos haviam destruído durante a noite. Como teriam feito aquilo durante uma grande tormenta? Mais cedo, enquanto escutava as conversas dos soldados, ficara sabendo que os parchendianos lhes inspiravam ódio, raiva e uma boa medida de assombro. Aqueles parchendianos não eram como os preguiçosos e quase mudos parchemanos que trabalhavam por todo canto em Rochar. Eram guerreiros muito habilidosos. O que parecia incongruente para Kaladin. Parchemanos lutando? Era muito estranho. A equipe da Ponte 4 e as outras assentaram suas pontes sobre a parte mais estreita de um abismo. Os carregadores desabaram no chão ao redor de suas pontes, enquanto o exército as atravessava. Kaladin quase se juntou a eles. Na verdade, seus joelhos quase cederam de expectativa. Não, pensou ele, aprumando-se. Não, vou ficar de pé. Foi uma atitude tola, pois os outros carregadores não lhe deram atenção. Um deles, Moash, até o xingou. Mas como já tomara a decisão, Kaladin aferrou-se teimosamente a ela, cruzando as mãos atrás das costas e assumindo a posição de descanso enquanto viu o exército passar. Ei, carregadorzinho! Gritou um soldado que esperava sua vez. Está curioso para ver soldados de verdade? Kaladin se virou para ele, um sujeito corpulento, de olhos castanhos com braços grossos como coxas. Os nós nas ombreiras de seu gibão de couro o identificavam como o chefe de pelotão. Kaladin já portara nós com aqueles. Como você trata a sua lança e seu escudo, chefe? Respondeu Kaladin. O homem amarrou a cara, mas Kaladin sabia o que ele estava pensando. O equipamento de um soldado era a sua vida. Ele cuidava de suas armas como se cuidasse de seus filhos, sempre tratando de sua manutenção antes de comer ou repousar. Kaladin apontou para a ponte. Essa é a minha ponte, disse ele em voz bem alta. É a minha arma, a única que me permite usar. Cuidem bem dela. Ou você vai fazer o quê? Perguntou um dos outros soldados, provocando risos em suas fileiras. O chefe de pelotão não disse nada. Parecia confuso. As palavras de Kaladin eram pura bravata. Na verdade, ele detestava a ponte, mas permaneceu de pé. Momentos depois, o próprio grão-príncipe Sadeas cruzou a ponte 4. O luminobre Amaran sempre parecia tão heróico, tão distinto. Um general cavalheiro. Sadeas era uma criatura inteiramente diferente, com seu rosto redondo, cabelo crespo e expressão altiva. Cavalgava como se estivesse em um desfile, segurando levemente as rédeas com uma das mãos e sustentando o elmo embaixo do braço com a outra. Sua armadura fora pintada de vermelho e o elmo ostentava frívolas borlas. Tantos adereços inúteis quase ofuscavam a maravilha que era o antigo artefato. Kaladin esqueceu a fadiga e cerrou os punhos. Ali estavam olhos claros que ele odiava mais do que a todos. Um homem tão insensível que desperdiçava todos os meses de vida de centenas de homens. Um homem que expressamente proibira seus carregadores de portarem escudos, por motivos que Kaladin ainda não entendera. Depois que Sadeas e sua guarda de honra passaram, Kaladin percebeu que provavelmente deveria ter feito uma mesura. Sadeas não notara, mas podia ter havido problemas se tivesse notado. Balançando a cabeça, Kaladin ordenou à sua equipe que se levantasse. Rocha, o enorme papaguampas, teve que ser cutucado para começar a se mexer. Após atravessarem a ponte, os homens a ergueram e trotaram até o abismo seguinte. O processo se repetiu tantas vezes que Kaladin perdeu a conta. Em todas as travessias, ele se recusou a deitar. Permaneceu de pé, com as mãos atrás das costas, observando a passagem do exército. Outros soldados notaram sua postura e zombaram dele. Kaladin os ignorou. Na quinta ou sexta travessia, as zombarias cessaram. Quando viu novamente o grão-príncipe Sadeas, Kaladin fez uma mesura, embora lhe embrulhasse o estômago. Ele não servia aquele homem.
não lhe devia lealdade, mas servia, sim, aos homens da Ponte 4. Ele os salvaria, o que significava que tinha que evitar ser punido por insolência. Invertam os carregadores, gritou Gaz. Atravessem e invertam. Kaladin se virou bruscamente. A próxima travessia seria o assalto. Estreitando os olhos para enxergar o platô seguinte, conseguiu divisar uma fileira de vultos escuros. Os Parshindianos haviam chegado e estavam entrando em formação. Atrás deles, um grupo se esforçava para abrir a crisálida. Kaladin sentiu uma pontada de frustração. A velocidade deles não fora suficiente, e Sadeas ia querer atacar rapidamente, mesmo cansados como todos estavam, antes que os Parshindianos extraíssem a gema coração do casco. Os carregadores se levantaram calados, preocupados. Sabiam o que teriam pela frente. Atravessaram um abismo, puxaram a ponte e inverteram a formação. Os soldados formaram fileiras. Tudo muito silencioso, como se os homens estivessem se preparando para levar um ataúde à pira. Os carregadores haviam deixado um espaço abrigado e protegido para Kaladin na retaguarda. Sil pousou sobre a ponte e observou a vaga. Esgotado física e mentalmente, Kaladin caminhou até lá. Esforçara-se demais, de manhã e agora também, ao permanecer de pé em vez de descansar. O que o havia levado a fazer algo assim? Ele mal conseguia andar. Olhou então para os carregadores. Seus homens estavam resignados, desanimados, aterrorizados. Caso se recusasse a avançar, seriam executados. Se não fugissem, enfrentariam as flechas. Eles não olhavam para a distante fileira de arqueiros parshindianos. Olhavam para o chão. São seus homens, disse Kaladin a si mesmo. Precisam de você para liderá-los, mesmo que não saibam disso. Como posso liderá-los da retaguarda? Ele saiu do alinhamento e contornou a ponte. 2 dos homens, Drerry e Teft, o encararam, atônitos. O ponto fatal, o lugar bem no centro da fileira da frente, estava sendo ocupado por Rocha, o enorme bronzeado Papaguampas. Kaladin lhe deu uns tapinhas no ombro. Você está no meu lugar, Rocha. O homem olhou para ele, surpreso. Mas... vá para a retaguarda. Rocha franziu o senho. Ninguém jamais tentara quebrar a ordem passando para a frente. Você está bêbado de ar, terra baixista, disse ele, com o seu sotaque carregado. Está querendo morrer? Por que não pula no abismo? É mais fácil. Sou chefe de ponte. Tenho o privilégio de me posicionar na frente. Vá. Rocha deu de ombros e lhe fez o que lhe foi ordenado, assumindo a posição de Kaladin na retaguarda. Ninguém disse nada. Se Kaladin queria ser morto, quem eram eles para protestar? Kaladin olhou para os carregadores. Quanto mais nós demorarmos para arriar a ponte, mais flechas eles poderão disparar contra nós. Fiquem firmes, determinados e sejam rápidos. Ergam a ponte. Os homens das posições externas levantaram a ponte e os das posições internas se postaram por baixo, completando as fileiras de 5. Kaladin permaneceu à frente, com um homem alto e corpulento chamado Leiten à esquerda e um homem espigado chamado Murk à direita. Hades e Collie ocupavam as laterais. 5 homens na fileira da rente, a fileira da morte. Eu acho que seria a fileira da frente, hein? Assim que todas as equipes levantaram as pontes, Gaz deu a voz de comando. Atacar! Eles começaram a correr, passando ao lado dos soldados, que portavam lanças e escudos. Alguns os olharam com curiosidade, talvez divertidos com a visão de humildes carregadores, correndo com tanta pressa em direção à morte. Outros olharam para o lado, talvez envergonhado com o custo em vidas que teria aquela travessia. Kaladin manteve o olhar fixo à frente, ignorando a voz incrédula que, no fundo de sua mente, gritava que ele fizera algo muito idiota. Concentrado nas linhas parshindianas, correu na direção dos homens de pele preta como um azeviche,
com estrias vermelhas que empunhavam arcos. Siwa esvoaçou perto de sua cabeça, não mais na forma de uma pessoa, e sim de uma faixa de luz. Ela dardejava na frente dele. Os arcos foram erguidos. Kaladin não ocupava um lugar na fileira da morte desde seu primeiro dia na equipe, muito menos durante uma investida tão perigosa. Era uma fileira sempre ocupada pelos recém-chegados. Assim, se morressem, não seria necessário treiná-los. Arqueiros parche-indianos esticaram as cordas dos arcos, apontando para 5 ou 6 equipes de pontes. A ponte 4, obviamente, estava na mira. As setas foram disparadas. Tien! Gritou Kaladin, quase enlouquecido de fadiga e frustração. Ele berrou o nome, sem saber bem porquê, enquanto um paredão de flechas unia sua direção. Então sentiu uma onda de energia, uma súbita irrupção de força inesperada e inexplicada. As setas aterrissaram. Atingido por 4 ou 5 delas, Murk caiu sem emitir um som, esguichando sangue nas pedras. Leiten também caiu, e, com ele, Hades e Corle. Setas se quebraram no chão aos pés de Kaladin, e outras atingiram a madeira ao redor de sua cabeça e de suas mãos. Kaladin não sabia se fora atingido. Estava energizado e alarmado demais. Sustentando a ponte com os ombros uivando, continuou a correr. Por alguma razão, um grupo de parche-indianos à frente baixou seus arcos. Kaladin distinguiu suas peles marmorizadas, seus estranhos elmos avermelhados ou alaranjados e suas singelas roupas marrons. Eles pareciam confusos. Qualquer que fosse o motivo, a ponte 4 ganhou preciosos momentos. Quando os parche-indianos voltaram a erguer os arcos, a equipe de Kaladin já alcançara o abismo, alinhando-se com as outras equipes. Agora só restavam 15 pontes. 5 haviam caído. Eles fecharam as lacunas ao chegarem. Em meio a outra chuva de flechas, Kaladin gritou para que seus homens baixassem a ponte. Uma seta lhe cortou a pele na altura das costelas, mas foi desviada pelo osso. Ele percebeu que foi atingido, mas não sentiu a dor. Contornando a ponte, ajudou a equipe a empurrá-la para o abismo, enquanto uma saraivada de setas aletianas distraíam os arqueiros inimigos. Uma tropa da cavalaria avançou pelas pontes e os carregadores foram logo esquecidos. Kaladin caiu de joelhos. Os demais integrantes da equipe, ensanguentados e feridos, afastaram-se capingando. Seu papel na batalha havia terminado. Pousando a mão na lateral do tronco, Kaladin sentiu o sangue ali. Ferida incisa, com cerca de 2,5 centímetros de comprimento, sem largura suficiente para oferecer perigo. Era a voz de seu pai. Kaladin estava ofegante. Precisava encontrar um local seguro. Flechas sibilavam acima de sua cabeça, disparada pelos arqueiros aletianos. Alguns tiram vidas, outros salvam vidas. Ele ainda não havia terminado. Obrigando-se a ficar de pé, cambaleou até um homem caído ao lado da ponte. Era um carregador chamado Robert. Tinha uma flecha cravada na perna. Ele gemia, segurando a coxa. Kaladin o pegou por baixo dos braços e o puxou para longe da ponte. O homem, aturdido, praguejou com a dor. Kaladin o arrastou até uma greta atrás de uma pequena elevação, próxima à pedra onde Rocha e alguns outros carregadores haviam procurado abrigo. Após deitar Robert, a flecha não atingira nenhuma artéria importante e ele não corria perigo imediato. Kaladin deu meia volta e tentou correr de volta ao campo de batalha. Mas escorregou, a fadiga fazendo-o cambalear, e desabou no chão, soltando um grunhido. Alguns tiram vidas, outros salvam vidas. Ele se levantou com dificuldade, com suor escorrendo da testa, e cambaleou de volta à ponte, com a voz do pai ecoando em seus ouvidos. O carregador encontrou em seguida um homem chamado Quorm. Estava morto. Kaladin deixou o corpo onde estava. Um carregador chamado Gadol tinha um profundo ferimento na lateral do corpo, tendo sido atravessado por uma flecha.
Também tinha um corte em uma das têmporas que cobria seu rosto de sangue. Ele conseguira se arrastar até uma curta distância da ponte e estava olhando para o céu, com os olhos negros em pânico. Espreno de dor alaranjado se agitavam ao seu redor. Caladinho o pegou por baixo dos braços e puxou bem no momento em que uma carga de cavalaria passou trotando, pisoteando o local onde ele estivera. Caladinho arrastou Gadol até a greta, avistando mais 2 mortos no caminho. Fez uma rápida contagem. Tinha visto 29 carregadores, incluindo os mortos. Portanto, 5 estavam desaparecidos. Ele cambaleou de volta ao campo de batalha. Os soldados haviam se agrupado em torno da retaguarda da ponte, enquanto os arqueiros em formação nas laterais disparavam sobre as fileiras parcha-indianas. A cavalaria pesada, liderada pelo próprio grão-príncipe Sadeias, praticamente indestrutível em sua armadura fractal, tentava fazer os inimigos recuarem. Caladin tremia, tonto, desalentado ao ver tantos homens correndo, gritando, disparando flechas e arremessando lanças. 5 carregadores de ponte, provavelmente mortos, perdidos naquela... Ele avistou um vulto na beira do abismo. Uma nuvem de flechas cruzava o ar acima dele. Era Dabid, um dos carregadores. Estava encolhido, com um dos braços dobrado em um ângulo estranho. Caladin correu na direção dele. Ao se aproximar, jogou-se no chão e se arrastou, esperando que os parcha-indianos não dessem atenção a 2 carregadores desarmados. Dabid nem mesmo notou sua aproximação. Estava em choque. Movia os lábios sem emitir som e tinha os olhos desfocados. Caladinho segurou meio sem jeito, temendo se erguer muito e atrair uma flecha. Arrastou Dabid para longe do abismo, meio que se arrastando também. O tempo todo escorregava em sangue e caía, batendo os braços e o rosto nas pedras. Persistiu, puxando o jovem para longe das flechas no ar. Por fim, afastou-se o suficiente para levantar e tentou erguer Dabid. Mas seus músculos estavam fracos demais. Ao tentar de novo, escorregou, exausto, e caiu no solo pedregoso. Permaneceu caído ali, arquejante, enquanto a dor em seu flanco finalmente o dominava. Tão cansado. Levantando-se, trêmulo, tentou mais uma vez levantar Dabid. Piscou para afastar as lágrimas de frustração. Estava fraco demais até para puxar o homem. Terra baixista bêbado de ar, rosnou uma voz. Caladin se virou e viu Rocha se aproximando. O enorme Papaguampas segurou Dabid por baixo dos braços e o puxou. Doido, grunhou ele para Caladin, mas levantou facilmente o homem ferido e o carregou até a greta. Caladin o seguiu. Ao chegar à greta, caiu de costas no chão. Os carregadores sobreviventes se agruparam ao seu redor, com os olhos cheios de assombro. Rocha deitou Dabid. Ainda faltam 4, disse Caladin entre arquejos. Temos que encontrá-los. Murk e Leiten, disse Teft. O velho carregador permanecera próximo à retaguarda naquela investida e não sofrera nenhum ferimento. Hades e Corley. Eles estavam na frente. É verdade, pensou Caladin, exausto. Como pude esquecer? Murk está morto. Os outros podem estar vivos. Ele tentou se pôr de pé. Idiota, disse Rocha. Fique aqui. Está tudo bem, eu vou. Ele hesitou. Acho que também sou idiota. Ele amarrou a cara, mas retornou ao campo de batalha. Após titubear um pouco, Teft o seguiu. Caladin inspirou e expirou, segurando a região das costelas. Não sabia ao certo o que doía mais, a contusão ou o corte da flechada. Salvar vidas. Ele se arrastou até os 3 feridos. Robert, com uma seta cravada na perna, pôde esperar, e Dabid só tinha um braço quebrado. Gadol era quem estava pior, com aquele buraco na lateral do corpo. Caladin observou o ferimento. Não dispunha de uma mesa de operações nem de antisséptico. Como poderia fazer alguma coisa? Ele deixou o desespero de lado.
Um de vocês me traga uma faca, pediu aos carregadores. Tinha algum soldado morto e alguém acende uma fogueira. Dune. Os carregadores se entreolharam. Dune, você procura a faca, disse Caladin, enquanto apertava com a mão o ferimento de Gadol, tentando estancar o sangue. Narme, você pode acender a fogueira? Com o quê? Perguntou o homem. Caladin tirou seu colete depois da camisa e entregou a camisa a Narme. Use isso como pavio e pegue algumas flechas caídas para usarmos como lenha. Alguém tem aço e pederneira? Moashi tinha, felizmente. Quando um carregador possuía objeto valioso, levava-o consigo nas incursões, para que não fosse roubado por outros carregadores. Mexam-se, rápido! Exclamou Caladin. Alguém abra um petrobulbo e me traga a cabaça de água que há dentro. Eles permaneceram imóveis por alguns momentos. Então, felizmente, fizeram o que fora pedido. Talvez estivessem atordoados demais para fazer objeções. Caladin rasgou a camisa de Gadol e expôs o ferimento. Estava feio, terrivelmente feio. Se os intestinos ou outros órgãos tivessem sido perfurados. Ele mandou um dos homens segurar uma atadura sobre o ferimento na têmpora de Gadol, de modo a estancar a hemorragia menor que havia no local. Qualquer coisa ajudaria. Depois examinou o ferimento no flanco com celeridade que seu pai lhe ensinara. Doni retornou rapidamente, trazendo uma faca. Narme, entretanto, ainda não conseguira fazer fogo. Ele praguejava às voltas com o acendedor. Gadol começou a ter espasmos. Caladin pressionou as ataduras sobre o ferimento, sentindo-se impotente. Não havia lugar para um torniquete em um ferimento como aquele. Não havia nada que ele pudesse fazer a não ser... Gadol tossiu, cuspindo sangue. Eles destroem a terra, disse ele, de olhos esbugalhados. Querem a terra, mas em sua ira vão destruí-la. Como um invejoso que queima suas coisas valiosas para que não caiam nas mãos dos inimigos. Eles estão vindo. Depois engasgou e ficou imóvel, contemplando o céu com os olhos mortos. Um filete de sangue lhe escorria pelo rosto, deixando uma trilha. Suas palavras finais, assustadoras, pairavam sobre eles. Não muito longe, soldados lutavam e gritavam, mas os carregadores de pontes guardavam o silêncio. Caladin sentou-se, aturdido como sempre pela dor de perder alguém. Seu pai sempre lhe dizia que o tempo amorteceria sua sensibilidade. Nesse ponto, Lirin errara. Sentindo-se exausto, Caladin viu Rocha e Teft se aproximarem trazendo um corpo. Eles não trariam alguém, a menos que estivesse vivo. Pense naqueles que você pode ajudar, disse Caladin a si mesmo. Apontou para Narme e elevou a voz. Mantenha esse fogo aceso. Não deixe que apague. Alguém esquente a faca. Narme levou um susto ao perceber que realmente conseguira acender uma pequena chama. Caladin se afastou do corpo de Gadol, abrindo espaço para Rocha e Teft, que deitaram leite no chão. O homem estava muito ensanguentado e com a respiração entrecortada. Tinha 2 flechas cravadas no corpo, uma no ombro e a outra no braço oposto. Outra ainda passara de raspão na barriga, provocando um corte que fora alargado pela movimentação. Sua perna esquerda parecia ter sido pisoteada por um cavalo. Estava quebrada e com um grande corte no ponto onde a pele se rompera. Os outros 3 estão mortos, disse Teft. E ele está vivo por pouco. Não há muito que se possa fazer. Mas você nos pediu para trazer. Caladin se ajoelhou imediatamente e começou a trabalhar com uma rapidez cuidadosa e eficaz. Primeiro, pressionou uma bandagem contra o ferimento no flanco, mantendo-a no lugar com o joelho. Depois amarrou uma atadura na perna e ordenou a um dos carregadores que a mantivessem levantada. Onde está a faca? Berrou, enquanto amarrava apressadamente um torniquete no braço. Tinha que estancar a hemorragia o mais rápido possível. Depois pensaria em salvar o braço. O jovem Doni correu até ele e lhe entregou a faca aquecida.
Caladinho levantou a atadura do flanco e rapidamente cauterizou o ferimento. Leighton estava inconsciente, com a respiração cada vez mais fraca. Você não vai morrer, murmurou Caladinho. Você não vai morrer. Sua mente estava entorpecida, mas seus dedos conheciam os movimentos. Por um instante, ele se viu de volta à sala de cirurgia do pai, ouvindo suas cuidadosas instruções. Removeu a flecha que estava no braço de Leighton, mas deixou a que estava no ombro e pediu então que a faca fosse reaquecida. Pete finalmente retornou, trazendo a cabaça de água. Caladinho usou a água para limpar o ferimento da perna, o que estava pior, pois fora causado por pisoteamento. Quando a faca retornou, Caladinho removeu a seta do ombro e cauterizou a ferida o melhor que pôde, cobrindo-a com mais uma de suas ataduras que mingavam rapidamente. Usando hastes e flechas, o único material disponível, ele fez uma tala para a perna, cuja ferida cauterizou também, fazendo uma careta. Detestava gerar tantas cicatrizes, mas não podia permitir mais perda de sangue. E precisaria de um antisséptico. Quanto tempo levaria para obter um pouco daquele muco? Não se atreva a morrer, disse, mal se dando conta de que estava falando. Depressa, ele aplicou uma atadura no ferimento da perna e usou sua agulha para dar pontos no ferimento do braço, que também cobriu com uma atadura. Depois desatou grande parte do torniquete. Por fim, completamente esgotado, sentou-se e observou o homem ferido. Leighton ainda respirava. Quanto tempo ia durar? As probabilidades estavam contra ele. Os carregadores se postaram em torno de Caladinho, sentados ou em pé, com expressões estranhamente reverentes. Com ar fatigado, Caladinho se aproximou de Robert e examinou o ferimento em sua perna. Não precisava ser cauterizado. Caladinho lavou, retirou algumas lascas de madeira e lhe deu alguns pontos. Esprenos de dor cercavam o homem, com pequenas mãos alaranjadas brotando do solo. Caladinho cortou a parte mais limpa da atadura que usara em Gadol e a enrolou sobre o ferimento de Robert. Odiava a falta de limpeza, mas não havia escolha. Depois, entalou o braço de David com as hastes de algumas flechas trazidas pelos outros carregadores, usando a camisa do próprio David para amarrá-las. Por fim, sentou-se, recostando-se na parede rochosa, e deixou escapar um longo suspiro. O clangor de metal contra metal e os gritos dos soldados ressoavam mais atrás. Ele se sentia tão cansado. Cansado demais até para fechar os olhos. Queria apenas permanecer sentado para sempre, olhando para o chão. Taft acocorou-se ao lado dele. O homem grisalho estava com a cabaça, que ainda continha um pouco de água. Beba, rapaz. Você precisa. Nós temos que limpar os ferimentos dos outros homens, disse Caladinho sonolento. Eles estão com arranhões, alguns com cortes. Eles deviam... Beba, insistiu Taft com sua voz rouca. Após alguma hesitação, Caladinho bebeu a água. Tinha um gosto muito amargo, como a planta de onde fora tirada. Onde você aprendeu a curar as pessoas assim? Perguntou Taft. Muitos dos carregadores nas proximidades se viraram para ele ao ouvirem a pergunta. Eu não fui sempre escravo, murmurou Caladinho. Isso aí que você fez não vai fazer diferença, disse Rocha, aproximando-se e agachando ao lado deles. Gás nos obriga a deixar para trás os feridos que não possam andar. É o regulamento. Ordens de cima. Eu me entendo com gás, disse Caladinho, descansando a cabeça na pedra. Vá devolver a faca ao corpo de onde atirou. Não quero ser acusado de roubo. Quando chegar a hora de partir, quero 2 homens cuidando de Leighton e 2 cuidando de Robert. Vamos amarrá-los em cima da ponte e carregá-los. Nos abismos, vocês vão ter que agir rápido e desamarrá-los antes que o exército passe. Depois, amarrem os 2 de novo. Também vamos precisar de alguém para conduzir David se ele não sair do choque. Gás não vai aturar isso aí, disse Rocha. Caladinho fechou os olhos, recusando-se a discutir. A batalha foi longa. Ao cair da noite, os partes indianos por fim bateram em retirada,
saltando sobre os abismos com suas pernas anormalmente poderosas, e os soldados aletianos, tendo vencido a refrega, gritaram festivamente. Kaladin se levantou com dificuldade e foi procurar gás. Ainda levaria algum tempo para que a crisálida fosse aberta. Era como martelar uma pedra, mas ele precisava conversar com o sargento de Pontes. Encontrou-o bem na retaguarda da batalha. Gás o fitou com seu único olho. Quanto desse sangue é seu? Kaladin olhou para baixo, percebendo pela primeira vez que estava recoberto de sangue. Um sangue seco e quebradiço, na maior parte proveniente dos homens que tratara. Ele não respondeu à pergunta. Vamos levar os feridos conosco. Gás balançou a cabeça. Se não puderem caminhar, vão ficar para trás. É o regulamento. Não é decisão minha. Vamos levar os feridos, repetiu Kaladin, sem elevar a voz. O luminobre Lamaril não vai aturar isso. Lamaril era o superior imediato de Gás. Você vai deixar a ponte 4 por último, para levar os soldados feridos de volta ao acampamento. Lamaril não vai com esse grupo, vai com o corpo principal. Ele não vai querer perder o festim da vitória de Sadeias. Gás fez menção de argumentar. Meus homens se moverão com rapidez e eficiência, disse Kaladin, antes que Gás falasse. Pegou a última esfera de seu bolso e a entregou ao sargento. Você não vai falar nada. Gás pegou a esfera com um sorriso incrédulo. Uma clareta? Você acha que isso vai me fazer correr um risco tão grande? Se não obedecer, eu vou matar você e deixar que me executem, disse Kaladin calmamente. Gás ficou surpreso. Você nunca... Kaladin deu um passo à frente. Coberto de sangue, devia estar com uma aparência assustadora. Gás empalideceu. Depois praguejou, levantando a esfera. E ainda por cima uma esfera fosca. Kaladin franziu o senho. Tinha certeza de que a esfera ainda brilhava antes da incursão. A culpa é sua. Foi você que me deu. Essas esferas foram infundidas ontem à noite, disse Gás. Vieram direto do tesouro do Luminobre Sadeias. O que você fez com elas? Kaladin balançou a cabeça, exausto demais para pensar. Quando deu meia volta para se juntar a seus companheiros, Sil aterrissou em seu ombro. O que você tem com esses homens? Gritou Gás. Por que se importa? São meus homens, respondeu Kaladin, afastando-se. Eu não confio nele, disse Sil, olhando para Gás por cima do ombro. Ele pode dizer que você o ameaçou e mandar homens para prender você. Talvez ele faça isso, disse Kaladin. Estou confiando que ele queira mais subornos. Kaladin continuou a caminhar, ouvindo os gritos dos vitoriosos e os queixumes dos feridos. Os corpos se amontoavam nas bordas do abismo, onde as pontes haviam centralizado a batalha. Os parchindianos, como sempre, haviam deixado seus mortos para trás. Mesmo quando venciam, segundo se comentava, eles abandonavam seus mortos. Os humanos enviavam equipes de pontes e soldados para cremarem seus mortos e encaminharem seus espíritos para o além, onde os melhores lutariam no exército dos arautos. Esferas, disse Sil, ainda olhando para Gás. Não parecem muito confiáveis. Talvez, talvez não. Eu vi o modo como ele olha para elas. Ele quer o dinheiro que lhe dou. Talvez o suficiente para se manter na linha. Kaladin balançou a cabeça. O que você disse antes é verdade. Os homens não são confiáveis em muitas coisas. Mas se há uma coisa que se pode confiar é na ganância deles. Era um pensamento amargo, mas fora um dia amargo. Um início radiante e cheio de esperanças, e um crepúsculo vermelho e sangrento. Como todos os dias.